Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. O tema do programa de hoje é a influência dos espíritos em nossas vidas. Mas você pode pensar, eu não acredito em espíritos, eles não existem. Ou, quando for a hora, eu penso nisso. O que muita gente não sabe é que os espíritos desencarnados, ou seja, aqueles que não habitam um corpo físico no momento, também podem estar entre nós e nos influenciar. Os espíritos influenciam a nossa vida muito mais do que a gente imagina. Essa até é uma questão do Livro dos Espíritos. Onde Kardec pergunta se os espíritos influem e influenciam na vida diária das pessoas. Mesmo de encarnado para encarnado e de desencarnado para encarnado, essa influência é constante. Podem chegar mesmo a conduzir a vida de uma pessoa sendo como uma personalidade a mais. Ou como um processo em que a pessoa acaba se desconhecendo totalmente porque ela está vivendo um processo constante de influência. Esta interação existe porque existe uma afinidade entre nós e eles. Então, se eles estão nos observando, se eles estão nos acompanhando, é porque existe essa proximidade. Quem são eles? São pessoas como nós, que saíram fora do corpo através da chamada morte e que, por falta de conhecimento da própria espiritualidade ou da vida transcendente, eles continuam com seus condicionamentos, dando vazão aos seus interesses, emoções, etc. Temos que lembrar que nós formamos uma única humanidade, a humanidade dos encarnados e a dos desencarnados, mas na realidade nós somos todos espíritos e com isto os bons se aproximam para beneficiar e os maus, os ressentidos, os que estão com ódio, eles se aproximam para se vingar, para prejudicar e essa influência ela vem através do pensamento. É básico aquilo que nós colocamos como desejo, como a nossa prioridade mental. Então, isso faz com que se aproximem de nós espíritos simpáticos. Existe até um termo que a gente ouve nas obras espíritas que fala a respeito do... Nós estamos nos acotovelando com os espíritos. Isso é verdade. Os espíritos funcionam como onda de rádio. Eu sintonizo, eles entram na nossa faixa mental e a partir daí trava-se um processo de sintonia. Essa sintonia dá espaço para que um possa interferir no psiquismo do outro. É assim que alguém me sugere uma ideia e eu sou mobilizado por aquela ideia a fazer aquilo ou deixar de fazer aquilo, a ter um determinado tipo de ideação ou não. Esse processo ele se dá sempre a nível de sintonia mental. Os espíritos conhecem os nossos pensamentos e é principalmente através das imagens que nós colocamos em circulação. Nem tanto por ouvir, porque eles não necessitam disso. Eles são capazes de conectar conosco através dos pensamentos. Agora, como eles nos influenciam é sempre através do sentimento. A ponte que ele tem conosco para acessar os nossos sentimentos é que é através do pensamento, através da sintonia, da sua vibração mental, que é a maneira pela qual eu expresso o que eu sinto. Pensamentos bons nos ligam aos espíritos bons e pensamentos maus nos ligam aos espíritos maus. Por isso que muitas vezes as pessoas mudam de ideia de uma hora para outra em situações onde você fala, mas por que ela pensava assim, agora pensa de outra maneira? Ou como a gente pode dizer, por que alguém teve uma inspiração, um artista, um cantor e outro não teve? Ou então por que de repente uma ideia nasce em vários lugares ao mesmo tempo, em momentos diferentes no mundo, vamos dizer assim? Por que será que é isso? A cada pensamento há uma conexão. A rede é formada assim, é uma rede universal. E isso vale tanto para os espíritos desencarnados quanto também para os espíritos encarnados. Também nos ligamos às pessoas através dos nossos pensamentos. Então essa rede fica estabelecida e essa convivência é recíproca.
tanto nós recebemos a influência dos espíritos, quanto também influenciamos os espíritos. Realmente é uma rede. Nós vivemos uma net de pensamentos e de sentimentos, aonde a influência dos espíritos é apenas uma delas. No entanto, para nós é a mais importante na vida de relacionamentos. Todo o processo é psíquico e de onda, é de mente a mente. O espírito não entra no corpo, como muitos tentam admitir essa hipótese. Há um processo de vínculo que é totalmente subjetivo, totalmente imaterial. Um espírito pode estar próximo ou mais distante e sintonizado, ele pode interferir no psiquismo de alguém. Ele não precisa, portanto, nem estar do lado e tampouco entrar. Essa ideia de entrar é uma ideia muito tacanha, primitiva, porque ela não existe. É como a luz no vitral, ela ultrapassa o vitral. Há um processo de interpenetração. Os espíritos, mesmo nos transes consagrados, eles não entram no corpo. Eles muitas vezes se justapõem e se valem do processo da sintonia para mobilizar os equipamentos cerebrais para poder fazer um transe de natureza mediúnica ostensivo. Mas a influência sutil se dá à distância, mais próximo, mais distante. E assim eles dão uns inputs, dão umas motivações, dão umas ideias. E às vezes você cede ou não. As escolhas são nossas e é muito importante saber disso. Eles apenas conectam conosco num processo de sintonia. Então, os pensamentos de ódio geram outros pensamentos de ódio, assim como os do amor atraem espíritos que já estão nessa faixa amorosa. Por quê? Porque o nosso pensamento, ele tem uma característica básica, fundamental. Ele induz, ele tem o que nós chamamos de indução mental. Nós podemos induzir no outro o que nós pensamos. Então, o primeiro impulso é nosso. As escolhas são nossas. E nós produzimos esses pensamentos e induzimos o outro. Algumas pessoas imaginam que somente os médiuns ostensivos, isto é, aqueles que recebem as manifestações dos espíritos patenteadas, bem claras, é que estão sob essa influência que eu citei aí do Livro dos Espíritos. Não, todas as pessoas, porque se existe a mediunidade ostensiva, também existe a mediunidade generalizada. No próximo bloco, vamos saber mais sobre essa fascinante rede mental que conecta a todos, encarnados e desencarnados. Nós também somos capazes de influenciar os espíritos? E mais, o pensamento é tão poderoso a ponto de, mesmo entre os vivos, podermos nos conectar mentalmente? Voltamos já. Já sabemos que os espíritos podem nos influenciar através da sintonia mental, mas nós também podemos atuar sobre eles. O que acontece quando alguém muito próximo de nós desencarna? Continuamos ligados a essa pessoa? Muitas vezes nós sofremos influenciações espirituais benéficas através de parentes, de entes queridos que se foram antes de nós para o mundo espiritual.
essas pessoas que foram antes de nós e que nos amavam, que nos ajudavam, que simpatizavam conosco, elas continuam da mesma maneira, querendo o bem, querendo o nosso progresso espiritual, portanto se aproximam de nós. Podemos influenciar os espíritos que estão no mundo espiritual, por exemplo, os nossos afetos que desencarnaram, todas as vezes que nós nos fixamos nele. O apego sempre é um processo que gera prisão, algema. Em nome do amor, muitas vezes, que se manifesta mais como um apego do que propriamente como um amor que liberta, às vezes não deixamos um filho seguir adiante. E sentindo a ausência da perda daquele que se ausenta da nossa convivência física, nós apelamos, evocamos e fixamos aquela sustentação de evocação, segurando muitas vezes um ente querido que às vezes não tem títulos evolutivos, não tem evolução para se desprender de nós. Muitos, o Espiritismo é claro nisso, nem perceberam ainda que estão desencarnados. Então estão realmente enraizados na problemática existencial do homem e é por isso que essa influência é cada vez mais poderosa. Às vezes assim acontece. Nós conseguimos segurar um espírito em função dos nossos pensamentos de amor ou de ódio. Odiamos tanto alguém que, por exemplo, lesou um filho nosso de forma letal ou não, e aquele que sai do corpo, por exemplo, num incidente policial, nós temos tanto ódio que nós atraímos aquele espírito e nos vinculamos através dessa rede mental de negatividade que nós nos expressamos na relação com o mundo espiritual. O amor, como o ódio, gera vinculações. Agora, influência dos espíritos nós pedimos. Quando nós fazemos uma oração, nós estamos pedindo que eles influenciem a nossa vida, que eles intercedam de alguma forma. Então, que ela existe, existe. Só que se ela existe, ela pode ser positiva e negativa. A positiva, ela nunca vai dominar uma pessoa. Ela vai fortalecer, ela vai sinalizar. Emmanuel, quando diz que a oração, ela não evita o buraco do caminho, ela não evita o caminho que você tem que trilhar, mas a oração ilumina o seu caminho. E aí você enxerga o que precisa enxergar e direciona os seus passos. A partir desse conceito de rede mental, podemos supor que existe conexão mental também entre os vivos. Mas será que é possível mesmo acionar alguém à distância? Como todos somos espíritos, um encarnado influencia na outra pessoa que também está no corpo. Eu lembro-me certa feita de uma jovem que trabalhava um drama emocional, amoroso, e havia se distanciado do parceiro fazia 2 anos e estava a 3.000 quilômetros de distância. E em tratando o seu drama, sua dor, ela se surpreendeu quando, após a sessão psicoterapêutica, em consultando o telefone, viu uma ligação do ex-parceiro. Ela ficou admirada porque não falava com ele ao telefone, estava há mais de 2 anos desvinculada dele, já estava até casada com uma outra pessoa, mas ficaram muitas mágoas. O seu trabalho foi tão intenso que ela o acionou à distância e ele telefonou. Alguém pode dizer, mas isso é um processo de coincidência. Mas 2 semanas depois, trabalhando a mesma problemática, no nível de aprofundamento, quando acabou a sessão terapêutica, novamente estava um telefonema às 11h30 da manhã, aproximadamente, do ex-parceiro. Então, isso demonstra que psiquicamente nós estamos numa rede e nós influenciamos o outro à distância. É assim que funciona a prece quando oramos para alguém. Nós também magneticamente interferimos no outro. Do ponto de vista da física moderna, da atualidade, nós percebemos que tudo se conecta. É a grande teia da vida. Quando você pensa em alguém que você ama, você aciona esse alguém. Se o seu pensamento é de ódio e se alguém se sintoniza com o seu ódio, com a sua mágoa, com a sua culpa, pode haver uma reverberação e o outro igualmente se ressentir. Nós somos responsáveis, portanto, pelo nosso pensamento, bom ou ruim, quando canalizamos na direção de alguém. O pensamento ele tem uma força poderosa. Nós podemos atrair e também podemos repulsar, podemos afastar os espíritos através do pensamento. E se não tomarmos cuidado, se a pessoa não toma cuidado, o espírito participa tanto que ele chega, por processo de sugestão, a interferir na vida e a pessoa acaba, muitas pessoas sentem doenças que são promovidas pela ação dos espíritos, pela sugestão dos espíritos. Lembro-me certa feita quando uma jovem trabalhava uma questão de natureza emocional,
cuja causa estava na gestação que a gerou, portanto, no transe em que ela viveu intrauterino quando estava no ventre da sua mãe. E foi um transe muito doloroso, porque a mãe ficara grávida numa circunstância inoportuna e a mãe tentava lhe abortar. E esse processo foi muito intenso, muito doloroso e marcou-a psiquicamente ao ponto agora dela, enquanto adulta, estar ainda sofrendo as consequências do pensamento da mãe abortivo. Justo naquele horário entre 6h30 e 7h30 da noite, quando ela fez o transe, a mãe começou a passar mal com cólicas uterinas, guardando a perfeita sintonia quando ela fazia um transe de natureza regressiva para a vida intrauterina. Então, nós estamos interligados uns com os outros. E a nossa lembrança, a nossa memória, ela não é alguma coisa inativa. Ela aciona, quando evocada, um campo, e nesse campo ela alcança as pessoas que se desvinculam, positivamente ou negativamente. E impacta não só o psiquismo da pessoa lembrada, mas como tem repercussões de natureza fisiológica, às vezes trazendo sintomas perceptíveis, não obstante, do ponto de vista físico, a pessoa não apresente nenhuma alteração patológica. Como nos proteger das influências negativas? Feitiço existe mesmo? Macumba pega? Vamos saber no próximo bloco. Existem muitas dúvidas sobre o poder dos feitiços, dos trabalhos encomendados a espíritos, as famosas macumbas, mas isso existe de verdade e pode nos prejudicar? Eu ouço às vezes as pessoas dizerem assim: fulano está muito carregado, ele deve ter agora sido atingido por um trabalho feito, esses trabalhos de cemitério, trabalho nas encruzilhadas. E as pessoas vêm e perguntam: será que isso existe? Existe sim. Pode acontecer dessas influências, pode acontecer que a pessoa esteja sendo dominada por um espírito obsessor que está a serviço desses que estão fazendo o trabalho, e isso vai num contínuo. Efetivamente, as pessoas manipulam os espíritos que se ajustam às suas intenções, fazem essas oferendas e fazem comandos psicológicos, espirituais, para que os espíritos agenciem isso ou aquilo. Vão atrair espíritos deste mesmo nível vibratório, deste mesmo padrão vibratório. Espíritos que querem prejudicar ou que estão a serviço do mal. Isso existe realmente, ainda no nosso mundo. Portanto, espíritos voltados para o mal, com propósitos de prejudicar alguém, vão interferir no sentido de através do trabalho que foi feito, ali é uma representação simbólica, mas quem vai atuar são esses espíritos atrasados. E é o pensamento com uma carga negativa muito intensa. Quanto mais superior é o espírito, maior a capacidade de apreensão e de mergulho no psiquismo da pessoa que está no corpo. E quanto menor a sua evolução, maior dificuldade ele tem de poder penetrar na intimidade do psiquismo da pessoa. Ele só registra aquilo que está no âmbito da sua faixa mental. Dize-me o que pensas, que eu te direi com quem andas. Assim diz Emmanuel. Na verdade, quem está com pensamento assim negativo, pensamento sombrio, pensamento que não tem mais esperança para coisa nenhuma, essas pessoas, e também voltado para uma vida desregrada, cheia de vícios, essas pessoas ficam vulneráveis. E esses espíritos e esses trabalhos feitos podem atingir realmente. Se a pessoa não sintoniza, o espírito não acessa. E se ela não merece, estando num estado de vulnerabilidade, de fragilidade, mas não merece, há uma proteção dos espíritos superiores que impedem que aquela interferência se consolide. Essa é uma questão que a gente precisa entender. Pensamentos em contato com os espíritos nós temos o tempo todo. Agora,
a frequência que nos coloca numa sintonia positiva, essa é a conquista pessoal, essa é a conquista de cada um. Se nós conseguirmos nos equilibrar numa determinada frequência, nós teremos os espíritos compatíveis e sintônicos com aquela frequência. Mas nós não devemos temer. Devemos sim recear o mal que nós carregamos. Porque o mal que nos carregamos, isso é que nos faz mal. Quando é que nós e como que nós podemos nos afastar da influência dos maus espíritos? Porque eu quero estar sempre bem influenciado. Então, mas eu quero afastar a influência dos maus espíritos. A doutrina espírita esclarece, explica, orienta e sugere que melhoremos a qualidade dos nossos pensamentos. Melhorando a qualidade do pensamento, eu posso melhorar a qualidade da influência espiritual. E quando eu mudo essa sintonia, eu começo a ter um comportamento mais ético, a acreditar mais na vida, a ter interesses mais elevados, não quer dizer que eu vou me alienar da sociedade, mas ter interesses mais afinados com o meu processo de crescimento. Portanto, é preciso que a pessoa faça o bem, cultive a prece, tenha uma vida regrada, com disciplina, buscando a solidariedade e o amor ao próximo. E principalmente de ação no bem. Porque, é claro, é importante meditar, orar, é importante a gente ler, a gente ter lições boas para meditar. No entanto, os nossos gestos, as nossas ações no bem, elas como que produzem uma couraça, produzem para nós um abrigo, onde nós ficamos mais protegidos de receber essas vibrações. Mas é claro que elas virão, porque o pensamento tem uma força muito grande. Então, esses pensamentos negativos podem vir até nós. Em geral, vêm. No entanto, nós temos que neutralizar. Temos a possibilidade de perceber a diferenciação do nosso pensamento do outro. Às vezes é muito difícil, mas é possível. Quando nós nos autoconhecemos, nós somos capazes de perceber que aquela ideia não nos pertence ou não nos é habitual, comum. Por exemplo, uma pessoa que não bebe tem um impulso para ir ao bar beber. Ela está sob uma forte sugestão espiritual e ela se admira daquele pensamento que não lhe é comum. Ou então de aplicar uma atitude cruel em sendo uma pessoa pacata, habitualmente pacífica. Ela percebe que aquele pensamento vem de fora, que não lhe pertence. É o autoconhecimento. E verificarmos quais são as nossas produções mentais. No que nós estamos interessados. Quais são as coisas que buscamos. Quais as ações que fazemos. Se nós formos sinceros, honestos, leais conosco mesmos, nós descobriremos onde está o foco para o qual os espíritos malévolos se sentem atraídos. Quando nós conhecemos e estudamos a doutrina espírita, nós vamos aprendendo ao longo do tempo a identificar quando os espíritos que estão nos acompanhando são bons ou não são bons. Se desejarem ir à casa espírita, com muito prazer serão recebidos, mas a casa espírita poderá oferecer também outros importantes elementos de segurança para a criatura humana, quais sejam a fluidoterapia, o passe, a água fluidificada e as palestras que são normalmente dadas nos centros espíritas e que visam a espiritualização do homem. Todas as atividades e tratamentos oferecidos em centros espíritas são gratuitos e abertos à população. Convidamos você a conhecer um deles e participar dos atendimentos oferecidos. Em nosso site www.programatransição.tv.br você poderá rever este programa e assistir a todos os programas anteriores. Até mais!